Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Congresso sob nova direção. E olha, até a discussão a respeito de Bolsonaro, candidato a presidente em 26, passará por decisões que dependerão muito de como Hugo Mota e Davi Alcolumbre conduzirão as coisas no Congresso Nacional. Também um pacote de medidas, 25 pelo menos, para começar a conversa, que o Haddad já apresentou ao Hugo Mota, apresentará ao Davi Alcolumbre. E é interessante, aliás, notar que entre essas medidas não há menção à precariedade do trabalho, ao fato de que direitos dos trabalhadores, conquistas históricas, foram arrancadas covardemente por mudanças na lei e com a reforma trabalhista, que parece que é vista pelo governo como um dado histórico, que não será mais mudado, alterado, atacado, discutido, debatido. E há a questão muito barulhenta ali do pedido de impeachment do Lula, por causa da história do pé de meia. Um negócio fragilíssimo, né? Fragilíssimo. Qualquer tentativa de aplicar ali a ideia de crime de responsabilidade é de uma infantilidade, né? Você tenta forçar de maneira infantil, claramente sem fundamento, sem base jurídica, mas fazem barulho. Então, o Hugo Mota, por exemplo, que convenhamos, o Hugo Mota foi ator importante para que a Dilma fosse derrubada. Foi ator importante, foi um cara que esteve na tropa de choque do Eduardo Cunha para derrubar a Dilma Rousseff. Então, não é que ele seja hoje outro Hugo Mota. E claro, ele nem deve ser avaliado só por aquilo, desde que ele tivesse mudado, admitido que cometeu um erro conceitual, histórico, que se baseou numa falsa apresentação da realidade política, social e econômica do país. Nada disso. Ele é o mesmo Hugo Mota e, dadas as mesmas circunstâncias, ele fará exatamente igual. Mas mesmo o Hugo Mota já disse, isso aí não tem pé nem cabeça. Educadamente não destratou a oposição, até porque a oposição tem muito voto, particularmente o PL, né, que é o maior partido lá, mas o Hugo Mota disse que não é hora, não é momento, isso vai provocar traumas. Não, a questão nem deve ser essa. Por que o sujeito não diz? Não há motivo. Porque ele fica buscando um modo de não desprezar o que está sendo apresentado pela oposição, mas ao mesmo tempo rechaçar a possibilidade de impeachment. Porque ele não diz. Isso não tem pé nem cabeça, isso não tem base jurídica. Vocês estão inventando uma situação que não existe. Não diz apenas, não, isso vai produzir traumas. Não, esse negócio de trauma, não é esse o problema. Se houver razão para impeachment, se há base jurídica para impeachment e condições políticas, porque nunca há impeachment sem condições políticas. Motivo jurídico se arruma fácil. O difícil é ter a base política. Mas nesse caso, é tão sem pé nem cabeça
que ele deveria dizer corajosamente: olha, vamos trabalhar, né? Isso aí não faz sentido. Por outro lado, exatamente pelo fato de o PL ter a maior bancada, que não estamos considerando blocos, né, o centrão, mas partidos, o próprio Hugo Mota menciona essa circunstância para dizer que não pode desprezar o movimento capitaneado pelo PL, mas que tem Novo e parte de republicanos, parte de PP, parte de União Brasil, e que defende anistia para aqueles que foram condenados no dia 8 de janeiro, mas também, porque se fosse isso, essa discussão, anistia para os que foram condenados, você poderia discutir. A anistia geralmente é um movimento muito mais político que jurídico para a pacificação de um país. Mas, e muitas vezes é uma imposição, como aconteceu em 79, era uma reivindicação, mas acabou virando um mecanismo do próprio regime para que os seus não fossem julgados, não corressem o risco de serem condenados por crimes como assassinato, sequestro, tortura, prisão arbitrária, perseguição. Então a anistia era uma reivindicação da oposição, mas foi abraçada pela ditadura como um mecanismo de proteção dos seus. Há outros momentos na história, em qualquer canto do mundo você vai encontrar, em que a anistia foi um movimento político pela pacificação. Se houvesse um pedido de anistia específico para quem foi condenado, você vai discutir dentro do parlamento, depois, se houver alguma incompatibilidade com a Constituição, isso será levado ao Supremo. Mas esse projeto, ele traz, na verdade, junto com a anistia para os condenados, uma espécie de anistia prévia, anistia a priori, para quem não foi condenado, não foi nem sequer julgado. Muitos não são nem réus. Há uma denúncia que não se sabe se será acatada ou não. É uma anistia a priori, que poderia alcançar quem não foi nem julgado, como o Bolsonaro, como o Braga Neto. Não são nem réus. Agora, o Hugo Mota falou: olha, esse é um tema complexo. Precisamos tratar com cautela. Não é capaz de dizer concordo, discordo, por isso, por aquilo. Concordo com o projeto, discordo do projeto. Como é que você vai liderar? Porque o presidir aí também significa liderar. Como é que você vai liderar se você não tem posição? Sobre o impeachment, não, pode provocar um trauma, quer dizer, diz que ele é contra, mas não diz claramente por quê. Deve dizer, porque isso não tem pé nem cabeça. A causa que vocês estão apresentando é irresponsável, é leviana, não tem pé nem cabeça. No caso da anistia, por que não diz sou a favor ou sou contra? Não, isso não é uma decisão em nome da casa, mas é a minha posição. Vocês querem votar? Vamos votar. Mas a minha posição é essa. Por isso. É um farol. Inclusive, é uma expressão de uma posição que pode ser majoritária no Centrão. E aí é decisivo. O Centrão é que decide se aprova ou se não aprova. Ele que tem voto. Agora,
é delicado, é complexo. Não, é um projeto, pô. Você é contra ou é a favor? Mas Hugo Mota mostrou que é favorável a um projeto, e esse, particularmente, pode ser uma maneira até de colocar a discussão sobre a anistia em segundo plano, que é um projeto de lei complementar, é o que eles chamam de PLP, que é do Bibo Nunes. Bibo Nunes é do PL do Rio Grande do Sul. Esse projeto de lei complementar quer mudar a lei da ficha limpa. Essa proposta ela foi protocolada em julho de 23, hein? Logo depois daquele primeiro julgamento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que condenou o Bolsonaro a 8 anos de inelegibilidade. Aí ele entrou com esse projeto de lei complementar, o Bibo Nunes, do PL, o partido do Bolsonaro. Aí, a respeito disso, o Hugo Mota se manifestou. Ele gosta da ideia. Argumento, Hugo Mota. O argumento dele é o seguinte: 8 anos em política, para um político, é uma punição muito severa. Porque ele fica fora de 3 eleições, considerando as municipais. Né? Não é bem assim. Mas essa é a posição dele. Mas o que diz o projeto? Se não serão 8, serão quantos anos? O texto propõe a redução da pena de inelegibilidade para 2 anos. 2 anos. É claro que há uma discussão jurídica desde já. Porque qual é a ideia? Uma nova lei, a mudança na lei de ficha limpa, em tese, beneficiaria um condenado. Correto? O Bolsonaro foi tornado inelegível por uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral. Aí vem a ideia. Mudança na lei, benefício para o condenado. Nunca pode retroagir para prejudicar, mas pode retroagir para beneficiar. No entanto, como é uma condenação no âmbito da justiça eleitoral e não da justiça criminal, isso será discutido onde? No Supremo. E aí vão reclamar. Mas sim, isso terá de ser discutido no Supremo se aprovarem a mudança. Porque o benefício retroativo, ele é indiscutível para condenações criminais, no âmbito criminal, da justiça criminal, e não da chamada justiça eleitoral. Para crimes eleitorais, não há essa previsão. Aliás, isso foi dito ontem, inclusive, pelo Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo, que, inclusive, foi um apoiador de última hora da candidatura do Bolsonaro. Mas o Marco Aurélio Mello, por ter sido ministro do Supremo, a opinião dele chama a atenção. Mas muitos juristas apontam para isso. Não é uma condenação criminal. Então não está determinado que vai retroagir para beneficiar. Para prejudicar nunca pode, em nenhuma circunstância. Para beneficiar pode, numa condenação pela justiça criminal. Agora, é uma discussão que irá ocorrer se o projeto for aprovado.
Mas se for aprovado, relança a discussão sobre a volta de Bolsonaro à condição de candidato. Muitos defenderão que o óbice jurídico foi removido. A punição foi removida. Outros dirão que não foi removida porque não se trata de situação em que há o benefício retroativo. Ou seja, vai para o Supremo. Claro que há outras circunstâncias. Há outros problemas bem maiores para o Bolsonaro. Afinal de contas, este ano o Supremo terá de resolver, de decidir a respeito das denúncias, a respeito da tentativa de golpe de Estado. E aí, não só Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid, mas o Bolsonaro passará pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal. Sua situação será avaliada, será julgado. A PGR já está demorando demais para uma manifestação definitiva que irá mover, então, o Supremo. Olha, essa é a posição da PGR. Pedimos a aceitação da denúncia. Apresentamos uma denúncia. Porque a polícia não apresenta a denúncia, a polícia faz a investigação. Não é a Polícia Federal. É o Ministério Público e, no caso específico, a Procuradoria-Geral da República, porque é uma representação perante o Supremo. E essa lei da ficha limpa, primeiro que essa história de 8 anos é muito tempo, 2 anos, imagina, 2 anos será um incentivo a sujar a ficha, a cometer ilícitos, irresponsabilidade fiscal, administrativa, crime administrativo. 2 anos! A ideia será o crime compensará a pena, quando deve ser o inverso. O crime não compensará, o fruto do crime não compensará o tamanho dessa pena. A pena é muito pesada. Mas 2 anos? Moleza. No caso do Bolsonaro, começa a contar esses 8 anos em 22. Se você tem a mudança para 2 anos, ele poderia concorrer em 26. Já estaria em condições de concorrer. Venceu em 24. Claro, se aprovarem, e aí entra a discussão constitucional. E por isso irá para o Supremo. Se é ou não um benefício que retroage. Porque não se trata de justiça criminal, mas eleitoral, de crime eleitoral. Mas o Hugo Mota já se mostrou apoiador da ideia. E aí entra o poder do presidente da Câmara, como o poder do presidente do Senado, de fazer as coisas andarem rapidamente, ou não andarem, ou ficarem paradas, ou serem engavetadas, ou tramitarem rapidamente, às vezes saltando comissões. Quantas e quantas vezes vimos isso? O presidente faz com que comissões sejam abstraídas da tramitação, lançadas fora da tramitação, para chegar logo ao plenário, e às vezes com decisão limitada a colégio de líderes. Nem o plenário se manifesta. Quantas vezes vimos isso? Nesse caso, claro, teria de passar pelo plenário e antes pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas quem vai acelerar, desacelerar, engavetar, fazer tramitar ou enrolar é Hugo Mota. E no Senado, Alcolumbre. Então, Alcolumbre, porque, claro, estamos falando da Câmara,
Mas isso depois chega ao Senado. Alcolumbre é diferente de Mota. Alcolumbre é um cara que trabalha em torno de seus interesses. O que o move é o conjunto de seus interesses. Inclusive, quando foi lá dizer para o Lula, tem de explorar petróleo na bacia amazônica. E quando pediu a demissão do ministro das Minas e Energia. Sugeriu, né, que é uma troca. Até porque há um grupo de empresários, esse grupo é ligado ao Alcolumbre, o tem como representante político, que não quer o Alexandre Silveira. Então o Alcolumbre ele se move assim. Na Comissão de Constituição e Justiça ele se movia assim. E antes, presidindo o Senado, é a maneira dele agir. Isso torna imprevisível. Porque não se sabe como ele vai receber aquela ideia, aquele projeto, se aquilo interessa. Quem ele quer agradar, quem ele quer desagradar. A quem ele quer agradar, a quem ele quer desagradar. Conforme o seu interesse. A quem ele quer pressionar, a quem ele quer ajudar. Depende muito do que ele vê como interessante naquele momento. Hugo Mota não. Hugo Mota não é conhecido por ser um ideólogo, por seus pensamentos políticos, nada disso. Ele é um cara que se movimenta bem. Ele chegou à Câmara com 21 anos. Ele tem 35, está dirigindo a Câmara, presidindo a Câmara. Pelo menos já tem idade para assumir a presidência, se necessário. Viagem do presidente, do vice-presidente. Já tem 35 anos. Mas ele chegou quando tinha 21. E nada nas falas, nas ideias do Hugo Mota o arrebataria do baixo clero. Ele foi arrebatado do baixo clero pela capacidade de articular, aproximar-se de Eduardo Cunha, tornar-se discípulo de Eduardo Cunha, manter-se próximo da presidência com Rodrigo Maia e tornar-se um dos próximos de Arthur Lira. Nem era o escolhido inicial de Lira, era o Elmar Nascimento, mas depois ele foi o escolhido como candidato. E o PT não tem muito o que reclamar, porque foi alegremente votar no Hugo Mota como no Alcolumbre. O PT e o PL. Mas o PL terá claramente, tanto no Senado quanto na Câmara, terá uma posição política muito melhor que a do PT. Por aquilo que ele vai comandar dentro da Câmara e dentro do Senado. E há a história, também abordada pelo Hugo Mota. Ele falou de anistia, ele falou de ficha limpa. E falou sobre a história de semipresidencialismo. Aqui também ele se empolga, mas diz, isso é para depois, década de 30. Meu chapa, a população brasileira já referendou o presidencialismo 2 vezes. Em 1963, e ali a tentativa era a aprovação do parlamentarismo para evitar que João Goulart na presidência governasse. E em 93. E 2 vezes a população disse presidencialismo. O parlamentarismo, o presidencialismo, o semipresidencialismo que o Gilmar Mendes tanto defende. E o Arthur Lira agora defende, e o menino o Hugo Mota defende. Nada disso é panaceia, nenhum dos três. Nem o presidencialismo, nem o parlamentarismo, nem o semipresidencialismo. A França, que tem... Portugal também, né? Um modelo de semipresidencialismo. São diferentes entre si, França e Portugal, mas você tem um modelo ali que pode ser caracterizado assim, porque o presidente tem mais poder político e institucional do que aquilo que você encontra no parlamentarismo republicano, ou o monarca no parlamentarismo
monárquico, né? E a França está mergulhada em crise. O Macron impôs um primeiro-ministro que não corresponde a maiorias parlamentares. E aí o cara fica lá sobrevivendo à moção de censura, tendo que fazer concessões para evitar moção de censura. Isso é instabilidade, isso é fragilidade do Congresso, da presidência, do gabinete. O parlamentarismo, é um garantidor de estabilidade, de democracia. Parem com isso. Hitler chegou ao poder como primeiro-ministro. Depois ele virou Führer, mas chegou como primeiro-ministro. Mussolini, chefe de governo. Depois o Estado sou eu. Não é? Ele não precisa ser o chefe institucional do Estado. O Estado sou eu. O parlamentarismo está em crise. Ou não evitou uma tremenda crise na Alemanha, onde o Scholz, que fez um governo absolutamente lamentável, covarde, pusilânime, e teve de antecipar a eleição. Você perde maioria da tarde para a noite. Um partido rompe, você já não tem as cadeiras necessárias. E aí está sujeito a uma moção de censura. E aí vem o presidente, ou o monarca, dependendo do país, no caso da Alemanha o presidente, convoca a eleição. No Reino Unido, Starmer acabou de chegar, já estão pedindo para ele ir embora. Para convocar a eleição. Então não há, está na hora. Passou da hora dele ir embora. Então, não há dúvida que a estabilidade e a paz social, a prosperidade de uma nação, não é resultado de ser sua organização política assim ou assado, sua ordem, seu sistema, seu regime. Não importa se é presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, não é isso. E no Brasil especificamente, porque aí o que acontece? O presidente vai escolher, o presidente será eleito nesse modelo de semipresidencialismo. Será eleito. Ele indicará o primeiro-ministro, porém, depois de consultas com os partidos. Os partidos vão escolher o primeiro-ministro. No Brasil, isso significaria o quê? Que o Centrão vai escolher o primeiro-ministro. E ele governa. O presidente, claro, continua indicando nomes para o Supremo, para cargos que passam pelo crivo do Senado, para Procurador-Geral da República, ele continua indicando. Mas ele não governa no semipresidencialismo. Pode dissolver o parlamento. Tem de ter razão para isso, motivos para isso. Mas também pode ser removido pelo parlamento. E o governo é do primeiro-ministro, que a rigor não precisa ter voto, só dentro do parlamento. Ele tem que ter apoio dos partidos que têm muitos parlamentares, que têm muitas cadeiras, que têm muitos votos. O Hugo Mota gosta disso, mas lança lá para frente. E quando você pega a lista de quem apoiou isso, alguns são surpreendentes, hein? Não entendem a gestação de um golpe nessa história de semipresidencialismo. Quando você pega a lista dos que apoiam o projeto. E por fim, voltando à questão da lei da ficha limpa, ela terá um papel imenso nos debates parlamentares. Exatamente porque ela abre a possibilidade muito maior, com muito mais perspectiva de vitória do que o projeto de anistia. A mudança na lei da ficha limpa abre uma imensa possibilidade de permitir que o Bolsonaro seja candidato. Então, embora esteja já contratada, caso aprovado o projeto, já está contratada a discussão no Supremo se, nesse caso específico, condenação eleitoral, se há benefício retroativo. O ano, claro,
será muito interessante, principalmente como ano pré-eleitoral, mas Ronald, Alcolumbre e Hugo Mota escreverão boa parte do roteiro que será lido em 2026, meu caro Ronald Gimenez.